Após a nossa breve introdução desse texto, que se encontra em Lucas 36 ao versículo 50, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, nós vamos agora começar a fazer a exposição dos versículos, do versículo 36 até o versículo 38. Esse primeiro tópico, ele tem como título o convite e a recepção. Para fazer a exposição, eu vou ler aqui um versículo por vez, e aí a gente vai expondo, fazendo a exposição, trazendo aqui as informações que o texto nos traz. Então, primeiro eu vou ler o versículo 36. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Então o texto começa, aqui nós podemos ver o convite e a recepção que foi dada a Jesus. O texto começa com: certa vez um dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso e influente ali da época de Jesus. Os fariseus, eles eram reconhecidos, né? Ou eram conhecidos, poderíamos dizer assim, pelo seu rigor ali, o seu rigor religioso, sua forma de manifestar ali a sua religiosidade, né? Rigorosa, de forma rigorosa, e também com relação a essa religiosidade, o rigor a partir da observância que eles faziam da própria lei, né? Da lei mosaica. Eles frequentemente também, os fariseus, eles entravam ali em conflito para com Jesus, né? E Jesus muitas vezes rebateu o ponto de vista ou a interpretação que eles faziam da lei, né? Ou o excesso que eles colocavam à parte da lei. A lei tinha lei, mas eles faziam um acréscimo às tradições, né? Mais ou menos poderíamos fazer uma religião comparada com o catolicismo romano, né? Que o catolicismo romano é apegado às escrituras, à Bíblia, mas também ao magistério e também à tradição, que tem pesos ali sobre a religiosidade dos católicos, em acréscimos inclusive, né, a ritos ou vivência religiosa que não se encontra nas escrituras, na Bíblia. Os fariseus tinham algo mais ou menos semelhante. Mas esse fariseu em específico, como nós vemos, ele teve a curiosidade, né, de ter esse momento com Jesus. Possivelmente nós vemos no texto aqui, nessa parte da história, ele queria estudar Jesus, ele queria esse momento de convivência ali, né? Possivelmente curiosidade em saber quem era Jesus, né? E ver se essa curiosidade, se realmente Jesus poderia ser ou não um profeta, que nós vamos ver até no texto, que ele vai dizer, não, ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele teria consciência do equívoco que ele estava cometendo a partir do momento que a mulher vai entrar em cena. Mas vamos adiante, vamos prosseguir, né, na nossa exposição. Ainda no texto, né, o texto diz: certa vez um dos fariseus, aí o texto diz, convidou Jesus para comer com ele. Então nós vemos aqui que o fariseu faz esse convite, e dentro do contexto judaico, né, aqui nós temos um gesto de intimidade, né, compartilhar uma refeição dentro da cultura judaica. Nós temos aqui um gesto de intimidade, né, de comunhão e de aceitação, né, levar alguém para dentro da sua casa e partilhar uma refeição. Então o fariseu, ele faz isso, né, ele convida Jesus para ter esse momento ali de intimidade e comunhão, né, também aceitação dentro da cultura judaica. E aí o texto ainda continua, vai ter a resposta, né? Ele faz esse convite e o convite é aceito por Jesus. E o texto diz assim: Jesus então,
ainda no versículo 36. Jesus então, entrando na casa do fariseu, né? Então Jesus se predispôs, né? Aqui nós vemos aqui de forma simbólica a disposição de Jesus em se fazer ali presente, né? Num ambiente ali que talvez poderia ser hostil devido aos embates que houveram entre Jesus e os fariseus, mas Jesus ele se predispôs e foi até lá, né? Então nós vemos a disposição de Jesus ali em se fazer presente, aquele convite, né? E também durante os evangelhos nós vamos ver essa predisposição em Jesus estar presente em todos os ambientes. Jesus não faz ali acepção de pessoas, e aqui também Jesus não fez acepção de pessoas para com o fariseu, mas ele se predispôs e vai até ali para ter esse momento ali de comunhão com o fariseu. Mas você vai ver que não só isso, Jesus não vai fazer também a acepção da mulher que vai entrar em cena no versículo 37. E por fim, a última parte do versículo vai dizer que Jesus ali se sentou à mesa, né? E dentro ali do contexto cultural, ali durante a refeição, né? Jesus ele assume aqui no versículo 36, ele senta-se à mesa, então ele assume a posição de hóspede, né? E também não só de hóspede, mas também de mestre, né? O convite foi porque Jesus ali é um expositor, é um mestre, poderíamos dizer, um rabino, é alguém que trazia ali a interpretação, a compreensão e a mensagem profética para o povo ali, para a sua cultura. Jesus era judeu, para os judeus, né? E então entre os judeus você vai ver que havia ali, durante essa refeição, você vai ver que o texto diz que ele entra na casa do fariseu e ele senta-se à mesa, né? E como hóspede ali, ao mesmo tempo como mestre, você vai ver que durante a refeição, entre os judeus, havia espaço, né? Tanto para ensinamentos, como também para debates. Então haveria essa interação entre Jesus e o fariseu, né? Com relação à própria teologia judaica, né? Com relação a Deus e o que Jesus vinha trazendo ali, né? De mensagem, a mensagem de Jesus. O fariseu possivelmente queria entender essa mensagem, né? Se havia coerência de acordo com os próprios ensinamentos que o fariseu tinha, né? Por ser fariseu com relação à lei. E aí nós temos o versículo 37, que nós vamos ver uma mulher que vai entrar em cena, né? Vai se aproximar, né? Vai se aproximar de uma forma ousada, ela não poderia ter feito isso, né? E nós vamos ver a reverência dessa mulher. Vamos ler o versículo 37 e em seguida a gente faz a exposição. O texto diz assim: e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. Então aqui, logo na primeira parte do versículo, o texto diz assim: e havia uma mulher pecadora na cidade. A cidade aqui, possivelmente, alguns comentaristas dizem que essa cidade aqui poderia ter sido ou a cidade de Naim ou mesmo a cidade de Cafarnaum. Quando o texto diz aqui no versículo 37, uma mulher pecadora, era aqui nós vemos o que tornava essa mulher conhecida. Não era algo, por exemplo, com relação à profissão ou mesmo com relação à sua religiosidade, né? Mas a mulher, o que tornava ela conhecida era a sua condição, e a condição dela era pecadora, né? Aqui nós vemos também o diálogo, né? Já que Israel era aqui o povo de Deus na época de Jesus, a compreensão
era uma teocracia, por mais que o povo tivesse sobre o escrutínio do Império Romano. Aqui nós temos a questão da exclusão social que essa mulher tinha em decorrência da sua condição. E a condição que o texto descreve aqui é que ela era uma mulher pecadora, né? E ela tinha essa exclusão social e também religiosa, né? Ela era alguém excluída devido ao seu pecado, né? Até mesmo religiosamente. E aí o texto diz que essa mulher, ela soube, né? Ainda no versículo 37, quando ela soube, né? Ela tomou conhecimento da presença de Jesus. Possivelmente ela ouviu falar de Jesus e o tratamento que Jesus tinha para com as pessoas, né? De não fazer exclusão, mas de empatia e de acolhimento. Então ela se predispõe, né, a ir ter com Jesus. Ela possivelmente o que as pessoas traziam sobre Jesus gerou fé na mulher suficiente em relação à identidade de Jesus, a quem era Jesus, né? E o texto diz que quando soube, né, então ela teve todo essa compreensão teológica e espiritual da pessoa de Jesus, né? Que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, um local totalmente hostil para ela, já que era uma mulher conhecida pelos seus atributos negativos de uma pessoa pecadora, né? Então ali era um local totalmente hostil para uma mulher que era pecadora, já que era a casa de um homem que guardava a lei, e essa lei enquadrava diretamente essa mulher num estado de condenação. E o texto diz que ela ali leva consigo um vaso de abaixo, né, que era um recipiente caro, né, esse vaso, e usado ali para guardar perfumes, né, preciosos. Então ela leva consigo ali, poderíamos dizer, um tesouro ali para a casa do fariseu. Ela tinha algumas intenções com relação à utilização, né, desse perfume, né? O perfume aqui, nós vamos ver se nós, diante da atitude da mulher, do comportamento da mulher, nós temos esse perfume aqui vai representar que a devoção, né? Ela vai oferecer ali a Jesus o melhor que ela tinha, né? E era esse perfume, né? Também vai representar não somente devoção que ela vai ali expressar por Jesus, mas também sacrifício, já que esse perfume tinha tido um alto custo para essa mulher, né? Um custo financeiro, né? E também um sacrifício emocional, porque ela vai se colocar num estado de humilhação, já que ela vai para diante ali de um ambiente totalmente hostil, com um homem que tinha uma representação religiosa de alto padrão, né? Um fariseu que podia simplesmente expulsar ela ali de sua presença, mas ele não vai fazer isso, porque ele vai querer ver qual vai ser a reação de Jesus, né? Jesus sempre surpreendia aos fariseus, aos saduceus. Então ele ali quer ver, vai esperar ver qual vai ser a reação de Jesus. Em uma situação talvez que Jesus não tivesse presente e ele tivesse agido de uma forma mais hostil e na verdade talvez ela nem tivesse tentado. Se tivesse, ele teria expulsado ela de sua casa. E aí nós chegamos ao verso 38, que é onde nós vamos ver agora a ação da mulher, né? Nós vamos ver o gesto ali de amor da mulher e a expressão de arrependimento, de um arrependimento profundo. Vou ler aqui o versículo 38, e aí a gente vai fazer a exposição também do verso 38, e após essa exposição vamos trazer algumas aplicações aqui. Vamos fazer, já vou aqui estou concluindo o texto ainda, mas já tem 9 aplicações, para serem feitas a partir de todo esse texto, a partir do versículo 36 até o versículo 50. Nesse bloco de versículos, do 36 ao 38, a gente vai trazer algumas aplicações aqui, né? Então vamos lá.
Vamos seguir. O verso 38 diz assim: E pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos, e beijar-lhe os pés, e derramar o perfume sobre eles. Então vamos ver aqui o que essa ação agora da mulher, qual é a representatividade e o que nós podemos extrair dessa ação. Primeiro, aqui uma observação, logo no comecinho do verso 38, porque o texto diz assim: e pondo-se atrás dele, né? Aqui, de acordo com no contexto das refeições judaicas, os convidados eles se inclinavam à mesa e os pés, no caso, ficavam voltados para trás. Por isso que o texto diz, né? E pondo-se atrás dele. Então, porque Jesus se encontrava nessa posição. E aí a mulher ela se posiciona ali discretamente, não despercebida, porque o fariseu, como as outras pessoas que estavam no ambiente, perceberam ali a presença da mulher, né? Então, mas ela discretamente ela se posiciona, né? Ela não vai interromper talvez algum diálogo que estava havendo ali, algum questionamento ali que poderia estar havendo entre Jesus e o fariseu e os convidados, né? Então ela não interrompe a conversa, mas ela vai se posicionar ali de uma forma discreta, né? E ali ela vai agir com humildade e reverência e vai expressar essa humildade, essa reverência, essa devoção e essa adoração ali, né? Essa busca pelo perdão dos seus pecados, que vai ser concluído e no versículo 50, como também uma busca de uma paz diante da sua condição existencial, que o texto diz aqui, traz que ela era uma mulher pecadora, versículo 37. E aqui nós temos o primeiro ato da mulher, né? A primeira ação dela, o texto diz, e chorando aos seus pés. Então, ela chora ali diante dos pés de Jesus, na posição do quais ela se encontrava. Nós podemos entender aqui que foram lágrimas de arrependimento, né? A mulher ali se arrepende dos seus pecados, né? E também uma expressão do desejo dessa mulher em encontrar o perdão para os seus pecados, né? De mudar a sua condição de vida, a compreensão que as pessoas tinham com referência a ela, né? Ela foi em busca ali de buscar encontrar ali misericórdia da parte de Jesus. O texto diz assim ainda, versículo 38, vamos dar continuidade. Começou o primeiro ato dela, né? Ela chorando ali aos pés de Jesus. E aqui depois o texto diz, começou a molhar-lhe os pés, né? Com as lágrimas dela, ela molha os pés de Jesus, né? E ela solta ali o seu cabelo e passa a enxugar os pés de Jesus, né? Ela molha os pés com as lágrimas e enxuga com os cabelos, né? Aqui nós temos também uma observação a ser feita de acordo com a cultura, né? Os cabelos, você vai ver, para uma mulher judia era símbolo de honra, como também os cabelos eram um símbolo de intimidade, né? Então ela soltar ali os cabelos em público era considerado, de acordo com a cultura judaica, algo escandaloso, mas mesmo assim ela se predispõe a fazer isso, né? Então o que nós podemos observar é que a mulher aqui vai fazer o inverso, ela vai transformar a vergonha, que seria o ato dela, né, em adoração ali a Jesus. E ela ainda vai adiante, porque ainda no versículo 38 o texto diz assim, e beijando-lhe os pés, né? Nós temos aqui mais um gesto um gesto da mulher para com Jesus, um gesto de submissão, um gesto ali de veneração, né? Que era reservado a figuras de grande autoridade, é assim que ela compreendia Jesus.
E ainda tem outro ato ainda da mulher, ainda no versículo 38, que ela vai derramar um perfume sobre eles, né? Então ela derrama lágrimas sobre os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos ali. E o último ato é que ela derrama depois perfume sobre eles, né? O perfume, né? É um perfume caro, precioso, né? E que ela vai derramar ali sobre Jesus sem reservas, né? Então nós vemos aqui nesses 3 primeiros versículos, aqui nós vamos tirar desses versículos uma aplicação. Já vamos, no meu estudo aqui a gente já tem 9 aplicações que eu já consegui extrair do texto. Estou concluindo a escrita do texto, mas até aqui já tem 9 aplicações. Nessa parte do texto, do versículo 36 até o versículo 38, né, que tem como título o convite e a recepção tanto que o fariseu deu para Jesus, quanto a que a mulher deu para Jesus, que depois Jesus vai usar como comparativo das 2 recepções, como a mulher, como ele recebeu e a atitude da mulher. E aqui nós podemos tirar uma reflexão para nossas vidas, né? E se nós formos observar a adoração a Deus a partir da mulher, ela nasceu, né, do arrependimento sincero da mulher para com Jesus. Então, se nós fôssemos aplicar de uma forma prática as nossas vidas, a adoração nasce do arrependimento sincero. Então, se não há arrependimento, se não há reconhecimento da nossa condição existencial, mesmo após termos recebido a graça, que é o que nós vamos explorar no texto, a partir de outras aplicações, não há uma adoração, né? Nós devemos adorar a Deus, né? Reconhecendo a Deus o que Ele fez por nós, ou quem Ele é, ou o que Ele representa, o que Ele representa como um todo, que é o que a mulher vai fazer. Então, a aplicação a adoração nasce do arrependimento sincero. No Salmo 51, aqui eu quero trazer alguns versos para fundamentar, mais precisamente três versos eu quero aqui trazer para complementar essa ideia de que a adoração nasce do arrependimento sincero, que é o que nós vimos na vida da mulher aqui, nesse encontro com Jesus. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, né? Então, nós vemos que colabora exatamente com a atitude da mulher, né? Que a adoração ela nasce do arrependimento sincero, né? E esse sacrifício que agrada a Deus é exatamente um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, né? E não muitas vezes apenas atos externos e aparentes de religiosidade ou de culto ou mesmo de falsa adoração sem a sinceridade interior do coração humano. Isaías 57:15 diz assim: eu habito no alto e santo lugar, mas também com os contritos e humildes de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. E ainda temos outro texto em João, no capítulo 4, o versículo 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, com sinceridade, contribuindo com a nossa primeira aplicação. A adoração nasce do arrependimento sincero. E aí vem para nossas vidas, né? Como que temos nos apresentados diante de Deus, né? Como fariseu
apenas de forma religiosa, a partir desses 3 versículos, ou de uma forma sincera e arrependida, e principalmente reconhecendo a nossa condição diante de Deus. Então, esse é o nosso primeiro tópico, o convite e a recepção, convite a Jesus para fazer essa refeição e a recepção que ele teve. No próximo tópico, que é só um versículo, o próximo tópico nós vamos ver o julgamento do fariseu, tanto a Jesus quanto a mulher, né? Ele vai condenar a mulher e vai julgar Jesus por não ser um profeta, porque se ele fosse um profeta, ele teria conhecimento de quem seria aquela mulher e o que ela representava ali na compreensão de toda a comunidade. Então é isso, e até o próximo tópico, tópico 2, o julgamento humano versus a visão divina.